Hoje eu vou contar para vocês sobre a história de um caso criminal que aconteceu nos Estados Unidos e foi bem chocante e controverso. Foi sobre a pequena Adriana Hutton, que ela foi afogada pela sua mãe e quem testemunhou contra a mãe foi o próprio irmão dela. E se você quer saber mais sobre esse caso, fica nesse vídeo. Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você gosta de casos criminais, você está no lugar certo. Vai deixando um like para engajar esse vídeo e se inscreve no meu canal. Teremos vídeo toda sexta e bora pro caso. Adriana Hutton nasceu no dia 16 de setembro de 1999. Ela tinha 7 anos e ela nasceu na pequena cidade de Ashton, lá na Flórida, junto com a sua mãe, Amanda Lewis, que ela era enfermeira, e seu irmão, AJ, de 6 anos. A mãe da Adriana tinha dito que ela era uma criança muito feliz, que ela gostava de brincar muito, e ela era muito sorridente e ela era um pouco semelhante a ela. E ela também falou que o AJ, ele era uma criança muito calma e que gostava muito de brincar sozinho. Ele era um pouco tímido. Agora eu vou contar para vocês como tudo isso aconteceu. Aconteceu no dia 8 de agosto de 2017, quando a Amanda Lewis foi tirar um cochilo e deixou seus filhos assistindo TV. E nesse mesmo dia ela pretendia sair com eles para comprar os materiais escolares deles, mas estava fazendo muito calor naquele dia. E as crianças queriam muito entrar na piscina, mas a Amanda tinha dito para eles que eles não podiam naquele momento, porque ela ia sair com eles para comprar os materiais. E ela até deixou que eles ficassem por ali por perto, pelo jardim, brincando, enquanto ela terminava de fazer as coisas que ela estava fazendo. Depois de alguns minutos, seu filho AJ chegou próximo a ela, a Amanda, e tinha dito que a Adriana, a irmã dele, estava dentro da piscina. Mas, tipo, ela entendeu de forma diferente. Ela entendeu como se a filha dela estivesse brincando próximo à piscina, não dentro. Aí ela falou para que ele avisasse a menina que não brincasse muito perto dali e se afastasse. Então, minutos depois, ela olhou pela janela e viu seu filho AJ com a mão na piscina, como se estivesse tentando alcançar alguma coisa. E ela também viu que a Adriana não estava por perto. Então, ela correu para onde ele estava e viu a sua filha com o rosto para baixo. E a menina não estava mais respirando e ela até tinha dito que a filha estava meio roxa e meio azul. Então ela ligou para o 911 e disse que a filha dela tinha caído na piscina e que ela estava boiando, desacordada e também não estava respirando. E ela até pediu que ele se apressasse logo. Então a emergência correu para o local e tentaram reanimar a menina, mas não teve muito retorno, aí eles levaram ela para o hospital. Mas cerca de 1 hora depois, a Adriana acabou não resistindo e falecendo. A princípio, todo mundo achou que foi uma tragédia terrível, um terrível acidente doméstico e ninguém suspeitou de nada. Inclusive, tinha muitos indícios, quer dizer, os policiais acharam vários indícios que dava a entender que foi um acidente doméstico. Um deles foi uma escada que as crianças usavam para entrar na piscina. Ela não estava ali naquele momento, ela estava guardada em um galpão. Então, dava muito a entender que a Adriana ela poderia estar brincando ali por perto e ela simplesmente caiu na piscina e se afogou. Então, os policiais deram como encerrado esse caso. Mas a história teve uma reviravolta quando o AJ falou pro seu avô de consideração, porque ele não era pai legítimo da Amanda, ele era padrasto dela. Então o AJ falou para ele outra versão dos acontecimentos. Então o avô ligou para os policiais e falou tudo que seu neto tinha dito para ele. Então os policiais chamaram ele para ir na delegacia e interrogaram o menino e ele contou uma versão bem diferente do que a mãe já tinha dito para os policiais. Ele disse que não tinha sido um acidente, até porque a Adriana ela morria de medo de água, ela não chegava perto. Então, ele falou para os policiais que tinha visto a mãe dele jogar a menina dentro da piscina e segurar a cabeça dela debaixo d'água como se fosse uma punição. Até porque a Adriana, antes dela morrer, ela tinha pegado um spray de limpar vidros da mãe dela e tinha, acho que, estirigado pela casa toda, e isso deixou a Amanda com muita raiva. E uma das coisas que deixava os policiais mais confusos nesse depoimento do AJ é porque, às vezes, ele mudava as versões do que ele já tinha dito. Já sua mãe sempre dizia a mesma coisa. Mas, mesmo assim, os policiais decidiram investigar mais a fundo a Amanda e descobriram
algumas coisas estranhas sobre ela. E uma das primeiras coisas foi sobre a médica que atendeu a Adriana logo quando ela chegou no hospital. Ela disse que a mãe ela estava muito fria e também ela não derramou nenhuma lágrima e nem demonstrou desespero quando descobriu que a Adriana tinha morrido. E uma das segundas coisas foi quando os policiais foram investigar na casa da Amanda. Eles entraram no quarto das crianças e sentiram um odor tremendo de xixi e o quarto estava todo bagunçado. Eles também falaram que naquela casa não tinha nenhum brinquedo. Então, que era uma das coisas estranhas, né? Tipo, você ter 2 filhos e não ter nenhum brinquedo em casa para as crianças brincar. E quando questionaram a Amanda sobre isso, ela disse que tinha guardado os brinquedos no galpão, inclusive era o galpão onde a escada da piscina estava, e ela disse que tinha deixado por uma semana ali, porque ela tinha colocado as crianças de castigo. E quando os policiais foram investigar o galpão, eles não encontraram basicamente nada ali. Um detalhe curioso que eu deixei passar é que a Amanda ela fez um teste naquele detector de mentira sobre se tinha a menina e tudo mais. E ela acabou passando quando ela disse que não tinha feito isso e tudo mais. E ela também jurou de pé junto que nunca faria nenhum mal aos seus filhos. Depois de todas essas investigações suspeitas sobre a Amanda, os familiares dela e também a mãe tentaram convencer os policiais de que ela era uma ótima mãe, que ela também cuidava muito bem dos seus filhos. Então os policiais decidiram chamar um especialista para falar com o EJ, interrogar ele. E os especialistas até reclamou a respeito dos policiais terem interrogado ele logo de começo, sabe? Porque eles não souberam fazer a pergunta certa ao menino, até porque os policiais não tinham treinamento para isso. Então, eles interrogaram o EJ e o EJ veio com a mesma versão que ele já tinha dito antes, só com algumas controvérsias sobre onde ele estava no momento que a mãe estava falando na cabeça a menina, sabe? Então, devido às controvérsias que o EJ estava tendo, os policiais começaram a suspeitar que alguém poderia estar induzindo ele a falar tudo aquilo, sabe? E o primeiro suspeito foi o avô, já que o avô tinha chegado na casa, tipo, 30 minutos depois do ocorrido e tinha passado 15 minutos com o EJ, tipo, conversando. Então, os policiais perguntaram ao avô, interrogaram ele, perguntando o que ele tinha perguntado para o EJ naquele dia. Então ele disse que ele tinha perguntado o que tinha acontecido com a criança, o que estava acontecendo, e também falou para ele sempre dizer a verdade. E uma das observações sobre o avô do EJ, vulgo padrasto da Amanda, é que ele não tinha uma boa relação com ela. Ele dizia que ela era muito rígida com seus filhos, inclusive com a Adriana, e que às vezes ela deixava eles passar fome. Isso fez com que os policiais ficassem mais confusos em quem acreditar, porque eles achavam que o fato do avô não ter uma boa relação com a enteada poderia fazer com que ele tivesse induzido o EJ a, tipo, criar falsas denúncias sobre a mãe. Então eles continuaram investigando sobre a Amanda e descobriram que quando ela tinha 17 anos, ela teve um filho que chamado Alex, no caso, e ele morreu. E eu queria dizer uma coisa aqui para vocês, que eu fiz algumas pesquisas no Google e, tipo, não achei um site falando como a criança morreu. Tinha muitos sites falando sobre o caso, mas às vezes não tinha história completa. E, tipo assim, pesquisei até no chat GPT e lá tinha dito que a criança tinha morrido no ventre dela. Mas eu vi alguns vídeos no YouTube falando uma versão diferente. E a versão foi sobre quando o bebê ele tinha 1 ano e 4 meses e aconteceu num dia que a Amanda estava dormindo e ela saiu por alguns segundos do seu quarto e quando ela voltou, ela se deparou com o bebê no chão e sem estar respirando. No laudo médico apareceu que a criança tinha morrido, ela tinha tido uma convulsão e isso levou à morte dela. Então, um mês depois, em setembro de 2007, a Amanda acabou sendo presa por homicídio de primeiro grau. E os promotores até tentaram fazer um acordo com ela, se ela se entregasse, dizendo que foi homicídio culposo, tipo, homicídio sem intenção de matar. Ela pegaria só 10 anos, mas ela recusou. Ela insistiu, dizendo que era inocente e preferiu ir para o júri popular. O julgamento começou no ano 2008 e
durou 4 dias. E um dos momentos mais pesados do julgamento foi quando o AJ, que ele já tinha seus 7 anos, ele subiu ao tribunal para depor contra sua própria mãe. E ele fez um desenho explicando basicamente o que tinha acontecido naquele momento, tudo que ele viu. Inclusive tinha os bonequinhos, um da mãe dele segurando a casa da irmã dele dentro da piscina. Então a defesa tentou a todo momento descredibilizar o AJ, dizendo que a memória dele de uma criança tão nova poderia ser facilmente manipulada e que também tem um problema, ele mudou muitas vezes as versões dele num depoimento. Assim, né, gente? Eu acredito que o fato do AJ estar num local, tipo assim, que é algo novo para ele e toda a pressão daquilo dali, ele poderia estar nervoso e com medo, e isso fez com que ele acabasse mudando as versões. Então o júri começou a pensar que o AJ poderia não estar sendo 100% honesto, que ele poderia estar mentindo. Então outras pessoas veio a depor também, inclusive a mãe estava ali depondo e também alguns colegas de trabalho dela. Então eles disseram que uns 3 meses antes, quando a Amanda estava no trabalho, ela chegou muito brava porque sua filha Adriana, ela tinha sujado o banco do carro novo da Amanda de caneta permanente. E, tipo assim, ela tinha até falado que tava de saco cheio da menina, que tava com muito ódio dela e também que queria matar ela. E, tipo assim, quando eles questionaram ela a respeito sobre a fala, ela disse que só foi um modo de falar. Depois de todos esses testemunhos, a acusação só tinha mais uma carta contra a Amanda. Eles falaram que quando a Adriana ela chegou no hospital, ela apareceu com um monte de marcas roxas na testa. E parecia muito de dedos de uma pessoa adulta, sabe? E isso batia muito com o que o AJ tinha falado a respeito da mãe dele estar segurando a cabeça dela debaixo da água. Com todas essas suspeitas e todos os depoimentos contra a Amanda, o júri levou basicamente menos de 2 horas, até contando com um tempo de pausa para o almoço, para dar o veredito sobre a Amanda. Ela foi considerada culpada de assassinato em 1º grau e abuso infantil agravado. A sentença dela foi prisão perpétua e sem direito a condicional. Ela tentou recorrer em 2010, mas o júri negou. E, muitas pessoas, no caso, divide muitas opiniões de várias pessoas, até porque algumas pessoas acreditam que Amanda era realmente um monstro e alguns especialistas acham que o testemunho de uma criança de 6 anos não era o suficiente para dar prisão perpétua para uma mãe, sabe? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. E se já ouviram falar a respeito sobre ele, comenta aqui nos comentários. E se vocês tiverem casos interessantes também que queira que eu traga aqui, comenta aí nos comentários. E é isso.